Olá, você está no Tocando em Frente, um canal feito para você. E hoje nós falaremos sobre criação de filhos. É normal nós termos angústias para criar nossos filhos, inseguranças, porque não existe de verdade uma cartilha. Eu costumo falar muito isso, não existe uma fórmula pronta. Mas eu vou te falar a respeito de uma direção que eu tive da palavra de Deus, que está em Provérbios. Eu vou colocar a descrição, o lugar certinho. Ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ensinar no caminho é dar exemplo, é fazer o melhor que você pode, não buscando a experiência do outro, mas a sua, construindo a sua experiência, porque você é um ser humano, o seu filho é outro ser humano, diferente do pai da coleguinha e da coleguinha. Nós somos pessoas diferentes e nós precisamos respeitar as diferenças, né? Porque quando nós nos propomos a um relacionamento, nós vamos descobrir verdadeiros tesouros. Não é fácil você criar um filho e é assustador quando você percebe que você está influenciando a vida de um ser humano. A cobrança que tem sobre você é maior, porque eu pelo menos me senti dessa maneira. É uma coisa mais ou menos assim: poxa vida, eu tenho que fazer o meu melhor. Isso muitas vezes traz uma certa culpa para a gente também, quando você percebe assim que você não fez uma coisa de uma forma tão certa, mas graças a Deus a gente sempre pode consertar, a gente sempre pode voltar, pedir perdão. Sim, pedir perdão. Pedir perdão para um filho é uma coisa muito positiva. O filho, ele também pode nos ensinar coisas e nos ensina o tempo todo. O filho sempre está nos levando a refletir, está nos levando a nos construir um ser humano melhor. Acho interessante, a palavra de Deus, ela fala que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso pode ser levado não só para a questão espiritual, mas para todas as questões das nossas vidas, porque você ensina algumas coisas, mas você não ensina todas as coisas. Na verdade, a criação de filho é uma aventura constante, né? Sempre a gente está percebendo coisas novas que o filho aprendeu, palavras, né, novas, atitudes novas, influências de todas as partes, não só na escola, não só na vivência social, internet, tudo. Isso é assustador para quem é pai, porque a gente tem uma ideia assim de que se eu limitar o filho, eu vou controlá-lo melhor. Eu posso falar muito bem disso porque uma das coisas que eu mais gostei dos meus enxovais é um negócio chamado chiqueirinho. Eu não sei se vocês conhecem isso, mas exatamente por que do chiqueirinho? O chiqueirinho, ele contém a pessoa ali, fica mais fácil de você lidar com aquilo, né? O chiqueirinho, ele é uma coisa que te ajuda, vamos dizer assim. Só que ao longo do tempo, a gente vai percebendo que aquilo ali não funciona, né? Ele funciona por algum tempo, até que o seu bebê comece a engatinhar e depois a querer andar. Porque quando ele começa a andar, o chiqueirinho já não contém ele mais, ele pula aquilo ali. Por quê? Porque o ser humano, ele precisa das suas próprias descobertas, ele precisa se autoconhecer. Pode ser criança, pode ser em qualquer fase da vida. Hoje nós estamos dando uma panorâmica, vamos dizer assim, um breve relato a respeito desse assunto, criação de filhos, para você. Nós vamos falar sobre isso, vou tentar dividir sobre várias etapas da vida. Eu tenho 3 filhos, né? E nesses filhos,
Agora eu estou na fase da adolescência, vamos dizer assim. Eu tenho um filho que está com 22 anos, 21 para 22 anos, já é casado. Tenho duas filhas adolescentes e enteados também eu tenho, né? Mas os que participei da criação até o momento é o que eu vou conseguir falar para você. E uma coisa também eu quero te dizer, quando em várias etapas da vida da gente, a criação de filhos se manifesta de formas diferentes. Então eu vou querer dividir isso para você de uma forma que seja mais compreensível, tá? Mas vem comigo. Você está no Tocando em Frente, um canal feito para você, para a gente poder conversar a respeito de família, de fé, de relacionamento, de criação de filhos. Seja muito bem-vindo.